Bom, nosso estudo buscou avaliar a independência funcional, a capacidade de exercício e dessaturação de esforço após Covid não crítico e impactos a curto e médio prazo. Então, foi feito um estudo transversal em que foram estratificados em 3 momentos cortes de avaliação: 1 mês, 3 meses e 6 meses após a alta hospitalar, né? Então, participaram pacientes que tiveram Covid não crítico, mas que passaram por um processo de internação hospitalar por pelo menos 24 horas. Como a gente pode ver na tabela 1, a gente consegue identificar que não houve diferenças entre os grupos relacionados ao perfil e caracterização da amostra. No entanto, a gente consegue ver que, mesmo após 6 meses, os principais sintomas relatados foram a tosse, a dispneia e a angina, que seria a dor torácica. E quando a gente fala de capacidade funcional, foi avaliado por meio da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. A gente consegue ver que houve uma recuperação na capacidade funcional. No entanto, quando a gente analisa após 6 meses, houve 52% da amostra não alcançou 80% do valor de predição de normalidade. A mesma coisa a gente consegue avaliar pela dessaturação ao esforço. Então, mesmo após 6 meses, 19% da amostra apresentavam ainda uma queda superior a 4% na saturação em relação ao basal, né, de repouso. E quando a gente avalia as associações, a gente consegue avaliar que a limitação de funcionalidade avaliado pelo London, que é uma escala que avalia propriamente dito isso, houve interferência em pacientes que tiveram mais dispneia, tosse ou angina. Então, aqueles que relataram maior tiveram maior limitação em relacionado à sua funcionalidade. Em relação ao índice de Bartel, que avalia a atividade de vida diária, aqueles que tinham uma funcionalidade, tiveram um impacto negativo nas suas AVDs foram aqueles que relatavam sedentarismo, alcoolismo e dispneia. Em relação ao teste de caminhada, não houve associações. E em relação à dessaturação ao esforço, foi avaliado que houve uma associação com aqueles que referiam ser asmáticos. Então, diante disso, a gente consegue ver que as principais implicações, que mesmo após ser um Covid não crítico, mas quando associada a uma internação hospitalar, os pacientes ainda se apresentam repercussões em sua dependência funcional, apresentam dessaturação ao esforço e também uma redução na sua capacidade de exercício relacionada aos valores de predições de normalidade. Diante disso, é importantíssimo dar continuidade na avaliação, no acompanhamento desse paciente, mesmo após a forma não grave.